Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos? Eu convido os irmãos, mesmo assentados como já estão, abrem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo 7. Eu quero ler com os irmãos do versículo 1 desse capítulo até o versículo 17. Pessoal da mídia, eu vou usar aqui a Bíblia Almeida século 21. É uma boa tradução, uma tradução que eu gosto. Eu sou um colecionador de Bíblias. Tenho Bíblias em várias línguas, em diversas versões. Tem duas versões que eu gosto muito, muito mesmo. Uma é a Nova Almeida atualizada. Então, se quer comprar uma nova Bíblia para você, deixa a sugestão. Viu, Flávio? Nova Almeida atualizada. Você lembra daquela praia que a gente gosta de ir lá no Espírito Santo? Não tem uma praia? Chama Nova Almeida, lembra? Atualizada. Não pode chegar lá e falar, eu quero uma Guarapari atualizada. Não, é Nova Almeida. Porque ela é uma Bíblia com a linguagem simples, né? Mas não a simplória, né? A nova tradução da linguagem de hoje, às vezes, é muito simplória. E a outra tradução, a linguagem de ontem, é muito rebuscada, né? Fala de sicômoro. Você sabe o que é um sicômoro, irmão? Você aprendeu isso lá no outro seminário? Então, nem eu. Mas é um pé de figueira brava, onde o Zaqueu subiu. É o sicômoro. E uma metreta. Nem mutreta, também você sabe. Metreta é uma medida, né? Mas já na Nova Almeida atualizada, aqueles textos que a gente conhece de cor, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque Deus amou o mundo, eles aparecem igual está na Bíblia tradicional, mas outros textos, por exemplo, medidas são corrigidas, etc. Né? E outra é essa tradução que eu estou usando aqui, Almeida século 21, que não é da Sociedade Bíblica do Brasil, é da editora Vida Nova, mas também é muito boa. Lucas capítulo 7, de 1 a 17, quem encontrou dá um brado de vitória bem forte. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de um certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente, à beira da morte. E tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E aproximando-se de Jesus, ele lhe rogava com insistência, dizendo, ele é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles. Mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso não me julguei digno, nem mesmo de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito às autoridades. E tenho soldados sob as minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Continua. Essa é uma multidão. O tema da palavra que eu quero dar para você hoje é as três multidões. Aqui você viu uma. Até o verso 10. Alguém gritou aleluia. Vamos ver se vai gritar de novo agora para essa outra parte aqui. Verso 11. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. E seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Veja, outra multidão.
Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao parar os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Cadê o aleluia? Amém. O que estivera morto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos. E glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa aplicá-la ao nosso coração. E que o teu Santo Espírito possa iluminar nossas mentes para podermos aprender daqui o que o Senhor quer para teu povo reunido aqui esta noite para ouvir única e tão somente a tua voz. Portanto, Senhor, que toda voz contrária seja calada em nome do Senhor Jesus e que possamos ouvir a doce, maravilhosa, branda, segura, preciosa voz do Espírito Santo do Senhor. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Nós temos aqui, irmãos, nesse relato narrado pelo evangelista Lucas, que era um médico, algumas informações interessantes nesse texto que nos faz pensar hoje à noite. Aqui nós temos o relato de pelo menos duas multidões que se juntam no final do texto e se transformam numa só. E nós podemos dizer que são duas multidões distintas. Eu poderia até nominá-las. A primeira multidão, narrada do versículo 1 até o versículo 10, eu a chamaria da multidão da vida. O contexto, os irmãos sabem, é quando um centurião, um líder militar romano, que comandava 100 soldados, daí a expressão centurião, ele, mesmo diante de todo o poder que tinha, ele se vê diante de uma situação que ele não pode resolver. Porque, irmãos, as situações mais graves da vida, as mais difíceis, as mais complexas, elas não se resolvem com títulos acadêmicos, não se resolvem com títulos de autoridade, elas não se resolvem com sabedoria humana, elas se resolvem, as mais complexas, com a intervenção de Deus. E o Senhor, mesmo embora nos ensinando a respeitar todas as autoridades, mas Ele se coloca como autoridade sobre todas. A segunda multidão, a partir do verso 11, eu poderia chamá-la da multidão da morte. Porque o contexto é o seguinte: Jesus acaba de chegar na sua cidade. Ele morava em Cafarnaum, a sua casa era em Cafarnaum. Ele mudou-se de Nazaré, onde viveu boa parte da sua adolescência, e a Bíblia diz porque ali a maioria das pessoas não criam nele. E foi para a cidade vizinha de Cafarnaum ou Capernaum. E ali realizou milagres, inclusive esse. A autoridade da cidade
a autoridade militar, ele fica sabendo que Jesus está ali e manda um servo até certamente a casa de Jesus, para que Jesus pudesse vir até a sua casa, porque talvez um dos seus comandados, a Bíblia diz que é apenas um servo dele, que estava, segundo o versículo 2 da tradução que eu tenho, à beira da morte. Em outra tradução, a situação desse homem é colocada como um moribundo. Em outra tradução diz que ele estava quase morto. O centurião chama Jesus para resolver o problema de alguém que estava quase morto. E Jesus vai. E é lindo isso porque no versículo 6, o início do versículo 6, se você tiver a sua Bíblia, se tiver uma caneta, escreve, por isso que eu gosto de Bíblia de papel, para você escrever. Grifa aí o início do versículo 6. A expressão que está no início do versículo 6 é essa: e Jesus foi com eles. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Vejam, o centurião dá uma ordem e diz: vai lá e fala com Jesus que é para ele vir na minha casa. Jesus foi com eles. Ele poderia dizer: quem é esse centurião? Ele não sabe quem eu sou? Quem é? Manda ele abrir lá no Gênesis e olhar lá que todas as coisas foram feitas e eu estava presente. Mas não. Jesus é um mestre que se compadece de nós e ele vai. Ele atende o nosso clamor. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o âmago da nossa vida e ele vai. Por amor a quem intercede e por amor daquele por quem se intercede. Jesus foi com eles. Jesus vai caminhando com eles, aquela pequena multidão, até a casa do centurião. O seu empregado, o seu servo, estava à beira da morte. E Jesus vai. Poderia o Senhor Jesus, dali mesmo onde estava, ordenar a cura. Mas ele vai. Parece com aquele homem também religioso, que em certa medida pede a intervenção de Jesus e acha que Jesus vai ter uma série de misuras. Talvez como Naamã, aquele homem do Antigo Testamento, também investido de autoridade, que procura o profeta Eliseu e chega à frente da casa leproso, porque, como eu disse e repito, as questões mais prementes, mais importantes, mais doídas da vida não se resolvem com os títulos humanos, mas se resolvem apenas com a intervenção do Senhor. E Naamã, o grande homem da Pérsia, chega diante da casa do profeta Eliseu e o profeta simplesmente diz a ele: fala com Naamã para se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele fica profundamente irritado, desconsiderado, e diz: não são Abana e Farfá rios da minha região tão mais limpos do que esse Jordão? Mas sempre tem um servo para nos chamar a atenção para os propósitos de Deus.
Fica atento às pessoas que estão à sua volta, porque sempre Deus levanta ao nosso lado alguém para nos trazer a razão. E diz assim: Senhor, se Ele te pedisse algo tão difícil, você não faria? O que custa? O Rio Jordão está ali perto, vamos lá. Se eu mergulho 7 vezes, a gente faz aqui um tapume, para ninguém ver você mergulhando no rio. Você está com vergonha de se despir diante de nós? E só depois que ele obedece é que ele é curado. Mas Jesus não. Ele conhecia o centurião. Ele conhecia o servo do centurião. E ele vai. Porque não existe um método correto. Existe a pessoa correta. E a pessoa correta é Jesus. Quando está caminhando para lá, a Bíblia diz que um outro servo, um outro soldado, vem se encontrar com Jesus. E diz: olha, o centurião, ele mudou de ideia. E ele mandou dar um recado para o senhor. E o recado é o seguinte: eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Não sou digno. Eu pensei bem. Não precisa vir, não. Ele diz: eu não me julgo digno sequer de ir me encontrar com o senhor no meio do caminho. E eu sou um homem sujeito à autoridade, porque, irmãos, quem exerce autoridade está debaixo da autoridade. Aliás, só pode exercer autoridade quem se coloca debaixo da autoridade. Minha autoridade é vazia. Ele diz: eu também sou sujeito à autoridade. Eu tenho soldados sob as minhas ordens. E digo a um vai e ele vai, outro vem e ele vem. E digo a outro faz isso e ele faz. Por isso, se o Senhor disser uma palavra de onde o senhor está, eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado. Jesus ficou maravilhado. Lembrem-se que ele não era judeu, ele era romano. E Jesus diz: em Israel inteiro eu não encontrei tamanha fé como a desse romano. A Bíblia não diz se Jesus falou A, B, C ou D. Porque Jesus não tem método. Mas a Bíblia diz no verso 10 que quando aqueles emissários voltaram para casa, encontraram o servo são e salvo. Essa é a primeira multidão. A multidão da vida. Mas a multidão da vida que experimenta a presença, o propósito e o poder de Jesus. A multidão da vida é composta por aqueles que enfrentam problemas. A multidão da vida é composta por aqueles que têm os mais diversos e difíceis problemas. Tem alguém que tem problema aqui? Levanta a mão. Só não levantou outro pé, porque senão eu caio. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Aqui só tem gente problemática. Os visitantes já levantaram a mão, ficaram de pé. Tinha um presentinho, mas hoje desandou tudo. Não tem nada funcionando direito aqui, né, irmão? Semana que vem vai dar tudo certo. Aqui só tem gente com problema. Seja bem-vindo. A multidão da vida é aqueles que têm problema, mas é aqueles que no meio dessa multidão consegue identificar aqueles que estão quase mortos. Sabe, irmãos, como eu acredito que seja a igreja? E o doutor Cláudio?
Eu acho que a igreja é como um hospital. Um hospital. Já viram que no hospital tem aquele doente? Eu visito muito hospital. Não porque eu gosto. Eu não gosto de hospital. Mesmo porque quando eu era criança, minha mãe ficou muito hospitalizada e eu não podia entrar no hospital. Me lembro, ela chegava na janela do hospital e só dava tchau para mim. Cada rua dava tchau para ela, porque eu não tinha idade para entrar. E uma semana antes dela morrer, muito grave a doença que ela tinha, é que uma enfermeira, se apiedou, porque eu ia todo dia e me levou para vê-la. Foi a última vez que eu a vi e abracei minha mãe. Mas no hospital tem aquele doente que ele já foi tratado, não é? E ele já está quase recebendo alta, mas ainda não recebeu. Às vezes tem uma bactériazinha, um negóciozinho, e os médicos deixam ele de observação, mas ele já conhece todo mundo. Às vezes eu vou visitar alguém no hospital, o irmão já ficou lá, está bom, e sai me carregando para orar para um. Já conhece todo mundo no hospital, conhece as enfermeiras tudo, os médicos todos, aquela ali, eles chamam um ao outro pela doença, né? Aquele ali é o infarto, aquele é o espinhela caída, aquele é o encravado. Vem cá orar, pastor. Esse é meu pastor, vem cá orar. Eu vou orando, todo mundo. Ele tá ajudando os médicos. Segura um soro aqui para mim, segura um negócio aqui. Mas tem aquele que está na enfermaria ainda, ligado lá no negócio. Tem outro que está pior ainda, está entubado. E tem outro que está na UTI, quase morto. Está lá o risquinho lá, quase passando reto. Quase passando reto. Assim é a igreja. Esqueceu dos doidos. De quem? Esqueceu dos doidos. Dos doidos? Mas doido não fica hospitalizado, mas doido a gente fica em casa com eles. Pode hospitalizar doido, mas... Eu vou fazer uma brincadeira com você daqui, mas eu faço depois. Pessoal, melhor não, que o povo está assistindo em casa. A igreja é assim, né? Tem os doidos. Tem também. Tem aquele que já está quase são. É o que ajuda o pastor, faz visita, mas está no hospital ainda, não está são, não. São mesmo, é só quando estiver na eternidade. Tem outro que está na enfermaria e toma soro daqui, melhora um pouquinho, daqui a pouco piora. Você fala, não, achei que já ia ter alta esse irmão aqui, e o irmão cai de novo, a bactéria do Satanás entra nele. E tem aqueles irmãos que estão quase mortos, na UTI espiritual, mas estão na igreja. Por isso que você não pode firmar sua fé em ninguém, só em Jesus, porque Ele é o único que não vai te decepcionar. Eu já decepcionei alguns aqui, alguns eu sei, já pedi perdão, outros eu não sei, então tem que me falar para eu poder pedir. E outros eu ainda não decepcionei, não. Mas aguarde, a sua vez vai chegar. Vai ter um aniversário que eu não vou ligar, vai ter um troço importante que você vai me convidar e eu vou esquecer da minha cabeça. E vai ter um troço importante que você achava e eu não vou te atender. Não é por ruindade, não. Nem eu sei por que também. Mas eu vou frustrar você. Mas olha aqui para mim. Jesus nunca vai te frustrar. Mas nós, como diz Paulo, né? Paulo separa em os fracos na fé e os fortes na fé, quando ele escreve aos Romanos. Nós que somos fortes, diz a Bíblia, o que nós devemos fazer lá em Romanos? Devemos
suportar os fracos. Quem são os fracos? Aqueles que estão na UTI espiritual. Precisamos estar atentos a eles no nosso meio, irmãos. O centurião, ele tinha um servo que estava quase morto. Nós temos também em nosso meio pessoas que estão quase mortas. E não estou dizendo apenas fisicamente, não. Estou dizendo espiritualmente. E estou dizendo emocionalmente, psiquicamente. Irmãos, nunca, em todo o tempo, a sociedade, a igreja, as empresas, elas foram tão afetadas pelas doenças de cunho emocional. Nós precisamos estar atentos uns aos outros. Precisamos reparar naqueles que há entre nós que estão quase mortos e pedindo atenção, e pedindo oração, e pedindo cuidado. Olhar para aqueles que estão na nossa casa. Pedir a Deus sabedoria para nós termos palavras de bênção para aqueles que estão no nosso lar. E não palavras que magoam, não palavras que machucam. Os pais e mães precisamos pedir de Deus sabedoria vinda do alto, para implantarmos nos nossos filhos uma cultura do reino, para passarmos para eles, no nome do Senhor Jesus, o legado de fé que nós temos. As pessoas estão crescendo e vivendo sem anteparos seguros, sem cercas emocionais para o qual elas possam realmente ter um suporte dos ataques infernais do inimigo, que, como diz o apóstolo Paulo, são dardos inflamados. Tem alguém quase morto na sua casa? Faça como o centurião. Vá a Jesus. Coloque todos os dias no altar do Senhor. Fala com o Senhor: Senhor, o Senhor nem precisa vir na minha casa, mas dá uma palavra. Dá uma palavra. Quase morto é alguém que já está perdendo a fé. Alguém que você conhece, que esteve caminhando ao lado do Senhor, que esteve firme aos pés do Senhor, no serviço do Senhor e agora está afastado. Interceda por ele, vá ao encontro dele. Ofereça seu ombro, ofereça seu colo, ofereça seu ouvido. Alguém já disse que o mundo está em busca de um grande ouvido. Antigamente tinha aqueles orelhões, lembra? Que a gente ia telefonar. Aquilo era algo muito simbólico, né? Porque sempre do outro lado tinha alguém ouvindo. Então você ia no orelhão. Empresta o seu orelhão para alguém. Empresta. Jesus tem uma palavra para a sua família, para a sua vida. E Ele quer fazer com aquele que está quase morto, ele possa também, por intermédio da fé de alguém, ser curado. Eu tive uma ovelha em Belo Horizonte, Rogério, policial civil, hoje está em São João do Rei, é vice-prefeito, foi eleito agora em São João do Rei, vice-prefeito da cidade, irmão Rogério Cury. E me lembro, ele era novo convertido, recém-convertido, e eles vieram de uma vida no espiritismo, outro tipo de crença, e ele se converteu, e o pai não se converteu, e ele orava constantemente pela conversão do pai, seu Miguel.
Mas ele estava com aquela fé do novo crente, sabe? Aquela fé inabalável. Aquela fé irresponsável. Porque o novo crente tem a fé maravilhosa. E é uma pena que ele seja contaminado por nós, os velhos crentes. O novo crente é assim, ele chega na igreja e vem todo culto. Mas quando ele vê que o professor da escola bíblica, que os líderes do PGM, que os líderes que estão sobre ele não participam de outras coisas, ele vai parando de vir nas coisas. Ele vem quarta-feira, ele vem na oração, ele vem 7 horas da manhã. Tinha que ser o contrário. Nós é que deveríamos ser contaminados, do ponto de vista positivo, contagiados pelo crente novo. E o Rogério estava com aquela fé e o pai dele, no hospital, desenganado pela medicina. Problema de coração seríssimo. Os médicos chamaram a família e ele tinha marcado comigo de eu ir com ele para a praia. Eram minhas férias e o novo crente quer colar no pastor, né? E ele colou mesmo. Não, está tudo pago, ele pagou tudo. Sim, eu até gosto, pode colar. Não. Cola em mim que você brilha, meu irmão. Pagou tudo lá. Piúma, um lugar bacana demais, tem lá no Espírito Santo. Nem conhecia. E aí, tinha arrumado o carro para a gente ir e tudo mais. Eu falei, mas Rogério, seu pai, a qualquer momento pode partir. Nós vamos para a praia, assim que você chegar lá, você vai ter que voltar. Eu falei, não, pastor, Deus vai curar meu pai. E o reverendo? Os médicos já disseram que não tem jeito. Vamos para a praia, pastor, vamos para a praia. Eu estou por conta de ir para a praia. Não é meu pai que está doente, se fosse, eu pensei, eu não ficaria. E lá todo dia ele orando, irmãos, e orava. Ele era até chato, tanto que ele orava. Eu estava de férias. Pastor de férias, ora, irmão. Ora, claro que ora, tá? Mas ele queria orar toda hora. Eu queria ir para a praia, vamos orar, pastor. Eu falei, tá, vamos orar, para Deus dar um dia ensolarado. Irmãos, para encurtar a história, São Miguel foi curado, saiu do hospital, depois eu batizei São Miguel, foi membro da igreja, muito tempo. Se alguém tem alguém que interceda por ele, e olha, eu vou dizer, Deus olhou a fé do Rogério, não olhou a minha fé. Se fosse olhar a minha fé, São Miguel já tinha partido dessa para melhor. Não olhou a fé do São Miguel, porque São Miguel nem fé tinha. Ele honrou a fé do filho. O centurião falou, cura meu servo. Jesus não falou assim, só se ele tiver fé, como alguns curandeiros de plantão por aí. Aliás, Jesus nem falou palavra nenhuma, pelo menos não foi registrado por Lucas. E o servo foi curado. Você pode interceder, você pode ser bênção pela vida de alguém que está quase morto, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja emocionalmente. Então seja, em nome de Jesus, seja a solução. Para de ser problema. Seja a solução em nome de Jesus. E tem a outra multidão. Porque essa multidão, ela então vem saindo com Jesus. Eu imagino a alegria. O servo felizão, Jesus, a multidão toda, e louvando a Deus, e cantando aquela música que a gente cantou domingo passado. Está feliz, louve. Está chorando, louve. A Cassiana lá no meio também. Aquela confusão. E está indo aquela multidão, louvando, alegre. E de lá para cá está vindo outra multidão. É a segunda multidão. É uma procissão de um velório. Eles chegam numa cidade chamada Naim, vizinha ali de... É como Valadares, Alpercata, assim, chegando. E aquela multidão alegre se depara com a multidão triste. E veja que tristeza. Era uma viúva que estava trazendo o único filho morto.
Imagina essa viúva. Se casou um dia, que é o sonho de toda moça. Teve um filho, que é o sonho de toda pessoa que casou. Nem que alguns não, né? Outro dia eu fui fazer um casamento em Belo Horizonte, aí estou falando o papelzinho para a noiva repetir. Fala aí, repito. Eu, fulano de tal, sou ser fiel, na tristeza, na pobreza, não sei aonde. E aí tem uma parte que eu já tenho no meu papel escrito. Se você quiser fazer o seu, você faz, senão vai no meu escrito. Não vou mudar ele, não. Tirei da internet e está legal. Ele fala assim, aí tem uma parte que fala assim, eu vou ser sua como é que é? Você, a fiel mãe de seus filhos. Ah, não, eu vou não. Como assim? Como ouso? Como ouso? Não vou não. Eu não tinha combinado com ela. Aí, então tá, ué. Então não seja. Então obedeceu. Mas eu acho que a maioria das mulheres querem ser mães. Aquela mulher foi mãe. Agora tudo acabou. O sonho dela está ali naquele caixãozinho. Veja o contraste. As duas multidões. Uma feliz, alegre, satisfeita, a outra triste. A mulher estava morta também. Aquela mulher estava morta. É uma história tão triste que só Lucas escreveu. Lucas é o mais detalhado dos evangelhos. Os outros parecem falar, não, isso é muito triste, não vou botar isso aqui não, para não atrapalhar aqui. Mas a Bíblia diz que antes da mulher ver Jesus, Jesus viu a mulher. Verso 13, a Bíblia diz assim, logo que Jesus a viu, ele se encheu de compaixão por ela. Que maravilha, né? Que maravilha. Se apenas uma palavra de Jesus pode mudar a história, os olhos de Jesus nos veem onde quer que estejamos, ainda que estejamos no meio de uma multidão. Às vezes eu chego em algum velório, sou chamado para falar de parente de alguém e não conheço as pessoas. Aí eu chego e já pergunto quem é o pai, quem é o parente, quem é a esposa, para saber direitinho. Jesus sabia todas as coisas, ele sabia quem era, ele não precisa perguntar quem é que está sofrendo na multidão, porque ele sabe, e ele vê. E ele fala com a mulher, não chores. Não que Jesus era contra o choro, não é isso, ele mesmo chorou. No episódio da morte de Lázaro, em João 11:35, Jesus chorou, é o menor versículo da Bíblia. Mas o que ele quer dizer para ela é o seguinte, não precisa chorar, eu estou aqui, eu cheguei. A multidão da alegria está aqui. E onde Jesus está, não há lugar para tristeza. A Bíblia diz que ele toca o esquife. Isso é muito interessante, porque lá no livro de Números 19, tinha uma lei rígida que dizia que não podia tocar. Mas Jesus gostava de transgredir a coisa. Porque lembra, ele não tem métodos. Não existe método certo. Existe a pessoa certa, e é Jesus. E ele toca o esquife. No verso 14 ele diz, rapaz, levanta. Levanta. Em algumas traduções do verso 15 diz assim, o defunto levantou. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. O que esse camarada começou a falar? Eu fico pensando, tem umas coisas que eu quero saber. Mas de onde ele parou de falar quando ele morreu, ele continuou o assunto. Pois é, como eu estava dizendo, começou a falar. E Jesus entregou para sua mãe. Julgaram a padiola, que era o caixão que eles tinham para lá. Imagina o filho da viúva abraçando o servo do centurião. E falou, e aí, quase morto? Eu falei, e aí, morto?
Agora nós estamos juntos na vida. Nós tivemos um encontro com Cristo. E aquelas duas multidões se transformam numa só. Uma terceira multidão. A multidão de quem teve um encontro com Cristo, de quem foi transformado pelo amor transformador de Jesus e não continuou da mesma forma, mas veio da morte para a vida em Cristo Jesus. E o verso 16 diz que uns glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Isso é um tipo de fé, mas não é suficiente. Há muitas pessoas que consideram Jesus como um grande profeta, mas ele não é só isso. Jesus não é um grande formador de religião. Há outros grandes formadores de religião no mundo. Allan Kardec, o francês, fundou o Espiritismo. Um grande fundador de religião, um grande pensador. Joseph Smith teve uma experiência extraordinária, diz que viu um anjo e criou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ellen G. White também teve suas visões e deu origem ao que hoje conhecemos como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Grandes pensadores, muito embora não concorde com nenhum deles. Os respeito como grandes pensadores. Mas Jesus não cabe nessa galeria. Para o Islã, Jesus foi um grande profeta. Assim como Maomé, como Moisés, como Abraão. Mas ele também não cabe nessa prateleira. Alguns simplesmente o reconheceram como um grande profeta. Mas a Bíblia diz que outros, verso 16, disseram: Deus visitou o seu povo. É aqui que nós estamos. É nessa multidão que nós estamos. A multidão que não apenas reconhece Jesus como um grande profeta, um fundador de religião, mesmo porque ele não fundou nenhuma, mas aqueles que reconhecem que Deus visitou o seu povo, que eles estavam diante do próprio Deus e que Jesus era o Deus encarnado, presente ali, fazendo maravilhas. E o verso 17 encerra a história das três multidões agora, dizendo: essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Eu quero perguntar a você hoje à noite: qual multidão você está? Quem é você nessa história? Você é aquele centurião que reconhece a autoridade de Jesus na sua vida e que você intercede por pessoas, ama a Deus. O centurião, a Bíblia diz que ele amava o Senhor, tinha até feito uma sinagoga ali para os judeus. Você pode interceder por alguém, interceda, se coloque na brecha por alguém. Você conhece alguém que está enfrentando dificuldades espirituais, emocionais profundas, se aproxime, dê apoio, dê o seu braço, dê o seu abraço, dê a sua palavra. Não só manda uma mensagem dizendo assim: se precisar eu estou aqui, você não está nada. Vai lá junto, chega perto. Você notou um distanciamento? Vai, interceda, coloca essa pessoa no seu caderno de oração,
Fala com Jesus. Jesus, dá uma palavra sobre esse meu filho, dá uma palavra sobre essa minha filha, dá uma palavra sobre esse querido, Senhor, dá uma palavra, Senhor. Porque eu sei que se o Senhor disser vai, vem, eu sei que a sua palavra é poderosa. Quem é você nessa multidão? Você é o quase morto. Procura ajuda. Aqui nós estamos todos no hospital. Ninguém está curado, não. Nós estamos todo mundo junto. Somos passíveis de falhas, de erros. Mas queremos nos abraçar, queremos ombrear, queremos dar as mãos. Não podemos perder ninguém em nome de Jesus. Você é aquele que já está enterrando seus sonhos. Você é aquele que já está desistindo. Olha, eu quero dizer que o seu enterro hoje encontrou Jesus. E Ele quer tocar em você. Ele quer dizer, moço, levanta. Moça, levanta. Mulher, levanta. Adulto, levanta. 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 Vem para a multidão da vida. Vem para a multidão dos discípulos de Jesus. Vem para a multidão dos que vão dizer assim: o Senhor está no meio do povo. Deus visitou novamente o seu povo. Vem para a multidão de que fala o Apocalipse no capítulo 7. E olha a multidão que nós vamos pertencer. Em Apocalipse 7, versículos 9, 10 e 11. O apóstolo João diz: depois dessas coisas eu vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. E clamavam ao Senhor salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça e honra e poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Essa multidão que você vai participar é daqueles que naquele dia estarão de vestes brancas diante do trono do Cordeiro e cantarão junto com os anjos ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e o domínio e o poder e a força e a sabedoria e a glória e as ações de graça pelos séculos dos séculos. No nome de Jesus.